Feche os olhos por um momento. Imagine construir sua vida inteira ao redor de uma verdade que um dia descobre ser uma mentira. Imagine ouvir aplausos e améns para um homem que todos admiram nas manhãs de domingo, enquanto você esconde hematomas debaixo de maquiagem cara. Foi assim que vivi por 7 anos? Meu nome é Helena, e esta é a história de como descobri que às vezes é preciso perder tudo para realmente se encontrar. Ainda me lembro do primeiro dia em que o vi no púlpito. Renato tinha aquele tipo de presença que preenchia qualquer ambiente. Voz potente, sorriso magnético e um jeito de falar sobre Deus que parecia tão genuíno que arrepiava. Aos 29 anos, recém-formada em pedagogia, eu estava buscando direção na vida. E ali estava ele, 35 anos, cabelos levemente grisalhos nas têmporas, falando sobre propósito e destino como se pudesse enxergar o futuro. Deus tem algo extraordinário para você, ele me disse no primeiro aconselhamento pastoral, seus olhos fixos nos meus. 6 meses depois, estávamos casados. A união abençoada, como todos diziam. A comunidade celeste restauradora cresceu junto com nosso casamento, de 200 membros para quase 1000 em poucos anos. Renato, o prodígio teológico. Eu, a esposa do pastor. Sempre impecável, sempre sorrindo, sempre com uma palavra de encorajamento para as irmãs. O casal perfeito. Perfeição. Essa palavra pesava como chumbo nas minhas costas. Todo domingo, sentada na primeira fileira, observando cada gesto calculado dele, cada inflexão dramática em sua voz quando falava sobre santidade e fidelidade conjugal. Você sente o toque do Espírito hoje, igreja? Ele costumava perguntar, enquanto eu sentia apenas o latejar de algum novo machucado escondido sob mangas compridas. Quando foi que percebi que algo estava errado? Foi quando as mensagens começaram a aparecer no celular dele? Quando os compromissos ministeriais se estenderam noite adentro? Ou foi na primeira vez que ele levantou a voz, depois a mão, citando versículos sobre submissão enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto? Talvez tenha sido naquela quarta-feira de maio, uma data que agora marca minha vida como um divisor de águas. Eu, sentada na primeira fileira, como sempre, enquanto ele pregava sobre a mulher virtuosa de Provérbios. O suor em sua testa brilhando sob as luzes do púlpito, o microfone captando cada palavra para os fiéis e para as centenas de pessoas assistindo online. A esposa fiel é a coroa do marido, ele proclamou com fervor. Foi nesse exato momento que meu celular vibrou dentro da bolsa. Mais uma notificação daquele aplicativo que ele pensava que eu não conhecia. O mesmo onde descobri conversas com irmãs da igreja, mensagens que iam muito além do aconselhamento espiritual. O mesmo aplicativo que revelou o homem por trás do pastor. Meus dedos passaram instintivamente sobre o machucado na costela, ainda dolorido da discussão da noite anterior. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e senti aquele calafrio familiar. Um aviso silencioso de que algo não estava bem. Digam amém, irmãos. A congregação respondeu em uníssono. Meus lábios se moveram automaticamente. Amém. Assim seja. Mas não seria mais. Para quem cresce em um lar cristão como eu, a fé não é apenas um conjunto de crenças. É uma bússola moral. Minha mãe, Antonieta, me ensinou que Deus era amor, justiça e verdade. Que a igreja deveria ser refúgio, não prisão. Que o casamento era parceria, não submissão cega. Então, como explicar o que eu vivia? Como reconciliar os ensinamentos sobre amor com os hematomas que mapeavam meu corpo? Como justificar as lágrimas que derramava sozinha no banheiro enquanto ouvia meu marido, o pastor Renato, ser aclamado como homem de Deus? Quando me casei, jurei perante Deus e uma congregação inteira estar ao lado dele, na alegria e na tristeza. Ninguém mencionou o que fazer quando a tristeza vem pelas mãos de quem prometeu te proteger. É apenas estresse ministerial, justifiquei para mim mesma após o primeiro empurrão. Ele se arrependerá,
pensei depois do primeiro tapa. Ninguém acreditaria em mim, concluí após a primeira ameaça. Minha posição na igreja complicava tudo. As pessoas não viam Helena, a mulher, viam a esposa do pastor. Quando organizava eventos para mulheres, falava sobre o papel da esposa cristã, repetindo frases que Renato me ensinou. Palavras que agora entalavam na minha garganta como cacos de vidro. Se você disser algo, destruirá não só nosso casamento, mas a fé de centenas de pessoas. Ele me lembrava constantemente. Quer ser responsável por afastar almas de Cristo? Este era meu dilema diário. Silenciar minha dor para preservar a fé dos outros? Ou falar a verdade e possivelmente destruir uma comunidade inteira construída em torno de um homem que vivia uma mentira? Minha mãe foi a primeira a notar. Durante um almoço dominical, enquanto eu usava maquiagem extra para disfarçar um hematoma, ela segurou minha mão sobre a mesa. Helena, esse brilho no seu olhar sumiu, sussurrou, seus olhos percebendo mais do que minhas palavras permitiam. Antes que pudesse responder, Renato interrompeu, corrigindo teologicamente algo que eu havia comentado sobre misericórdia. Minha mãe observou meu silêncio imediato, a forma como meus olhos baixaram para o prato. Naquele momento vi em seu rosto que ela sabia. À noite, em nosso apartamento no condomínio fechado, a fachada perfeita para nossa vida imperfeita, enfrentei outra crise quando o celular dele apitou. "Quem é Débora?" perguntei, vendo a foto da jovem secretária de 22 anos aparecer na tela. "Está questionando o meu ministério agora?" Ele respondeu, a voz ganhando aquele tom que eu conhecia bem demais. Efésios 5, Helena, submissão. Esqueceu? A Bíblia, que deveria ser fonte de libertação, tornara-se a arma preferida dele, versículos descontextualizados para justificar controle, isolamento e violência. Na congregação, eu via outras mulheres, algumas com o mesmo olhar perdido que o meu. Será que elas também viviam seus próprios infernos particulares em nome da fé? Será que seus maridos também distorciam as escrituras para subjugá-las? O pior não era a dor física, era o sequestro espiritual. A sensação de que Deus havia me abandonado, ou pior, que Ele aprovava meu sofrimento. Cada sermão sobre perdão infinito e carregar sua cruz tornava-se mais uma corrente invisível me prendendo àquele casamento. Cada vez que as pessoas diziam, "Vocês são tão abençoados", sentia como se estivesse vivendo uma blasfêmia ambulante. A pergunta me atormentava todas as noites. Até onde vai a obediência a um homem que representa Deus, mas não o reflete em seus atos mais íntimos? Onde termina a esposa do pastor e começa simplesmente Helena? Existe algo perverso em como o abuso se instala gradualmente. Primeiro são pequenos comentários. "Esse vestido é um pouco vulgar para uma esposa de pastor. Talvez você devesse orar mais sobre esse seu temperamento." Depois, vêm as críticas constantes, as correções públicas disfarçadas de brincadeiras. E quando você percebe, já está isolada, duvidando da própria sanidade, acreditando que merece cada palavra áspera, cada toque violento. Renato era mestre em manipulação. Na frente dos outros, era todo gentileza. Me chamava de minha auxiliadora, abria portas, citava cantares de Salomão. Em casa, transformava-se. Checava minhas redes sociais, controlava minhas amizades, determinava até o tom de voz com que eu deveria falar. "O mundo espiritual é uma batalha, Helena", ele dizia, ajustando sua gravata cara diante do espelho. "E o inimigo usa as esposas para derrubar homens de Deus. Não vou permitir que você seja usada assim." A congregação crescia rapidamente. O canal no YouTube alcançava milhares. Políticos locais começaram a frequentar os cultos. A comunidade celeste restauradora estava se tornando uma potência em Campinas. E com cada novo seguidor, cada nova doação, cada novo reconhecimento, o abismo entre o pastor público e o marido privado aumentava.
Lembro-me de um sábado específico. Estávamos recebendo um casal importante para jantar. Ele era um empresário que considerava fazer uma grande doação para a construção do novo templo. Passei o dia inteiro preparando tudo. Mesmo cozinhando desde cedo, ainda encontrei tempo para visitar uma irmã hospitalizada, algo que havia prometido à equipe de visitação. Quando retornei, 1 hora antes dos convidados chegarem, Renato estava furioso. "Onde você estava?" questionou, segurando meu braço com força. "Você sabia da importância desse jantar." "Fui visitar a irmã Conceição no hospital, como combinamos na reunião de líderes", respondi tentando me soltar. "Está tudo pronto para o jantar." Seu rosto endureceu, os olhos escurecendo daquela maneira que eu tinha aprendido a temer. "Seu lugar é ao meu lado, não correndo pela cidade. E se eles tivessem chegado antes e você não estivesse aqui? Que imagem passaríamos?" Antes que pudesse responder, ele apertou mais forte. "Se esse projeto do templo não acontecer por sua causa..." O jantar foi perfeito, claro. Sorri, servi, contei a história romantizada de como nos conhecemos. O empresário e sua esposa comentaram como éramos um casal abençoado, como eu era uma esposa exemplar. Renato brilhava sob os elogios, sua mão ocasionalmente pousando sobre a minha em um gesto de falso carinho. Mais tarde, enquanto lavava a louça, observei através da janela da cozinha as luzes da cidade. Tantas casas, tantas vidas. Quantas outras mulheres estariam vivendo em silêncio como eu? Quantas teriam aprendido a sorrir enquanto gritavam por dentro? O versículo que mais me atormentava não era sobre submissão, era sobre verdade. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Eu conhecia a verdade sobre meu casamento, sobre o homem que milhares veneravam, mas essa verdade não me libertava. Ela me aprisionava em um dilema impossível. Se eu falasse, seria a vilã que destruiu um ministério. Se continuasse em silêncio, seria cúmplice de uma mentira que crescia a cada domingo, a cada pregação sobre santidade, a cada conselho matrimonial que Renato oferecia a outros casais. A chuva começou a cair mais forte lá fora, enquanto eu secava o último prato. Algo dentro de mim também se intensificava. Uma certeza crescente de que não poderia continuar assim. De que em algum momento, a represa de silêncio que eu havia construído ao longo de 7 anos teria que romper. E quando isso acontecesse, o dilúvio seria devastador. Existem momentos na vida que funcionam como portais. Você atravessa e sabe que nunca mais será a mesma pessoa. Para mim, esse momento aconteceu numa terça-feira à noite, 3 dias depois daquele jantar com o empresário. Renato havia saído para uma reunião estratégica com os diáconos, mais uma de suas muitas ausências noturnas. Normalmente, eu assistiria a algum filme cristão, prepararia seu chá de camomila e ficaria esperando seu retorno, como a esposa devota que todos acreditavam que eu era. Mas naquela noite, algo estava diferente em mim. Talvez fossem as palavras da minha mãe ecoando em minha mente. "Filha, você não parece mais você." Talvez fosse o hematoma recente na costela que doía a cada respiração mais profunda. Ou talvez fosse simplesmente o acúmulo de 7 anos vivendo uma mentira que finalmente havia alcançado seu limite. O celular dele estava sobre nossa cama. Esquecido, algo extremamente raro. Renato era meticuloso com seus dispositivos, sempre bloqueados, sempre protegidos. Esse descuido só poderia significar uma coisa. Saiu às pressas, talvez em um momento de distração. Fiquei paralisada olhando para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Meu coração acelerou enquanto pensava nas possibilidades. Sabia que havia algo errado no meu casamento além da violência física. As ausências prolongadas, as mensagens tardias, o perfume diferente ocasionalmente em suas roupas. "Senhor", sussurrei, "me dê forças para enfrentar qualquer verdade." Com mãos trêmulas, peguei o celular. A tela estava bloqueada como esperado.
Após tentar algumas combinações óbvias, sem sucesso, lembrei-me de uma conversa que tivemos semanas atrás, quando comentei sobre a insegurança de senhas numéricas. Uso sempre algo significativo, como datas importantes. Ele havia dito com aquele tom condescendente. Tentei nosso aniversário de casamento. Nada. A data de inauguração da igreja. Nada. Então digitei a data do seu aniversário. 050583. A tela desbloqueou. O que encontrei destruiu qualquer ilusão que ainda pudesse existir em meu coração. Não era apenas um caso. Eram vários. Mensagens, fotos íntimas, áudios. Mulheres da congregação, algumas procurando aconselhamento pastoral, outras deslumbradas com sua posição de liderança. Algumas nem sequer eram maiores de idade. Débora, a jovem secretária, era apenas a mais recente. As mensagens entre eles datavam de meses. Minha Débora, você renova minha fé e meu corpo, dizia um dos textos. Em outro, depois do culto, encontre-me no escritório pastoral. Diga que precisa de orientação espiritual. Havia uma pasta inteira com fotos de mulheres, algumas claramente enviadas a ele, outras pareciam tiradas sem consentimento. Entre elas, reconheci rostos que me abraçavam aos domingos, que participavam dos meus círculos de oração, que me chamavam de primeira-dama da igreja. E então encontrei uma conversa com Marcos, o diácono financeiro. Não era sobre mulheres ou casos extraconjugais. Era sobre dinheiro, grandes quantias desviadas das ofertas, uma conta no exterior, planos para um ministério internacional que parecia nada mais que uma fachada. Os fiéis não precisam saber os detalhes, dizia Renato em um dos áudios. O dinheiro é para a obra de Deus, e eu sou seu representante. Tenho direito a uma vida confortável. Fotografei tudo com meu próprio celular. As conversas, as transferências, as imagens. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas. Minhas lágrimas embaçavam a visão enquanto eu deslizava pela montanha de evidências da vida dupla de meu marido. O tempo parecia distorcido. Não sei quanto tempo fiquei ali, documentando cada traição, cada mentira, cada manipulação. Ouvi o barulho do portão eletrônico abrindo. Ele havia retornado mais cedo do que o esperado. Rapidamente, devolvi o celular exatamente na posição onde o encontrei e corri para o banheiro. Lavei o rosto, respirei fundo e me olhei no espelho. A mulher que me encarava não era mais a mesma. Seus olhos refletiam algo novo, uma determinação nascente, uma clareza dolorosa. Naquele momento, soube que um portal havia sido cruzado e não havia volta. Ouvi os passos dele no corredor enquanto secava meu rosto. Cada aproximação soava como um tic-tac de uma bomba-relógio. Meu corpo inteiro tremia, não de medo, embora ele estivesse presente, mas de uma raiva primordial que nunca havia sentido antes. 7 anos. 7 anos da minha vida dedicados a um homem que não apenas me agredia fisicamente, mas também traía tudo o que dizia representar. A congregação, a fé, os votos matrimoniais. Pior, usava sua posição para manipular mulheres vulneráveis. Algumas eram apenas meninas, buscando orientação espiritual. Helena, onde você está? Sua voz ecoou pelo apartamento. Respirei fundo e saí do banheiro. Ele estava na cozinha, servindo-se de água, o paletó já pendurado na cadeira. Sorriu ao me ver. Aquele sorriso ensaiado que enganava multidões todos os domingos. A reunião terminou mais cedo, explicou casualmente. Marcos teve que sair, assuntos familiares. Marcos, o cúmplice nos desvios financeiros. Cada palavra que saía da boca de Renato agora soava como mais uma mentira. Você está bem? Ele perguntou franzindo a testa. Parece pálida. Naquele instante tive uma escolha a fazer. Poderia confrontá-lo imediatamente, revelar que sabia de tudo, arriscar sua fúria descontrolada. Ou poderia guardar o conhecimento, planejar minha saída com segurança.
Só uma dor de cabeça, respondi, surpreendendo a mim mesma com a naturalidade da mentira. Acho que preciso descansar. Ele assentiu, distraído com o celular que agora havia recuperado. Seus olhos percorreram a tela, verificando se havia algo fora do lugar. Pareceu satisfeito ao não encontrar nada suspeito. Preparou meu chá? Perguntou sem levantar os olhos do aparelho. Vou fazer agora. Enquanto a água fervia, minha mente trabalhava em um turbilhão. As imagens que havia visto, mensagens explícitas, fotos íntimas, comprovantes de transferências, passavam como flashes diante de meus olhos. Meu estômago revirava, sentia-me fisicamente doente. Como poderia olhar para os membros da igreja novamente? Como enfrentaria Débora no próximo ensaio do coral? E as famílias que doavam sacrificialmente para a construção do novo templo, sem saber que parte do dinheiro financiava o apartamento na praia que descobri nas conversas com Marcos? O que mais me adoecia era perceber como havia sido ingênua. Os sinais sempre estiveram lá, as ligações que ele atendia em outro cômodo, as senhas em todos os dispositivos, as viagens ministeriais que nunca tinham fotos ou registros claros. Por anos, atribuí minha desconfiança à insegurança ou ciúme pecaminoso, como ele sempre sugeria. Você precisa orar mais contra esse espírito de Jezabel, costumava dizer quando eu questionava suas ausências. Entreguei o chá para ele, observando enquanto sorvia o primeiro gole. Este homem, que há horas estava em intimidade com outra mulher, agora sentava-se em nossa sala como se nada tivesse acontecido. Este homem, que horas atrás pregava sobre integridade para os diáconos, escondia uma vida dupla que negava cada palavra de seus sermões. Não vai sentar comigo? Perguntou, ligando a televisão no canal de notícias. Obedeci automaticamente, sentando na outra extremidade do sofá. Meu corpo estava presente, mas minha mente estava à distância, processando o abismo entre quem eu pensava que ele era e a verdade que agora conhecia. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não foi apenas o amor. Isso já havia desaparecido gradualmente com cada empurrão, cada insulto, cada manipulação. Foi a Helena que eu conhecia, a esposa do pastor, a mulher que tolerava abusos em nome da fé, a cúmplice silenciosa de uma farsa espiritual. Em seu lugar, nascia alguém novo. Alguém com uma clareza dolorosa, mas libertadora. Alguém que entendia, finalmente, que permanecer naquela situação não era virtude ou fidelidade a Deus, era cumplicidade com o mal. Enquanto ele assistia às notícias, completamente alheio à tempestade que se formava ao seu lado, tomei uma decisão. Aquela seria a última noite que passaria sob o mesmo teto que Renato. A última vez que seria a esposa do pastor. O preço da verdade seria alto. Mas o custo do silêncio havia se tornado insustentável. Você está muito quieta hoje, Renato comentou, colocando a xícara vazia sobre a mesa de centro. Aconteceu algo na sua reunião de mulheres? Algo na forma como ele perguntou, casual demais, calculado demais, me fez suspeitar que estava testando se eu havia descoberto sobre ele e Débora, que também frequentava o grupo. Não, foi tudo bem, respondi, evitando seus olhos. Precisava ganhar tempo. Só estou cansada. Ele me estudou por um momento. Por 7 anos, vivi sob aquele olhar avaliativo, sempre tentando decifrar se ele estava satisfeito ou prestes a explodir. Amanhã temos aquela entrevista para o programa Fé Viva da TV local, lembrou. Quero que use aquele vestido azul conservador. Vamos falar sobre família e valores cristãos. A ironia era tão absurda que quase ri. Quase. Claro, concordei, levantando-me para levar a xícara para uma cozinha. Vou preparar tudo. Quando voltei, ele já estava no quarto. Ouvi o chuveiro ligado e aproveitei para fazer algo que jamais pensei que faria. Peguei meu celular e liguei para minha prima Jordana. Jordana era a ovelha negra da família. Pelo menos era assim que a igreja a via desde que ela se recusou a continuar frequentando os cultos aos 18 anos.
Não consigo respeitar uma instituição que silencia mulheres, ela havia dito, causando um escândalo na família. Como esposa do pastor, mantive distância dela por anos, seguindo as sugestões de Renato. Agora, às 23h17, eu a chamava em desespero. Helena, está tudo bem? Sua voz soava preocupada. Raramente nos falávamos, e nunca tão tarde. Preciso da sua ajuda, sussurrei, trancada no banheiro do corredor para que Renato não me ouvisse. Posso ficar na sua casa por uns dias? É urgente. O silêncio do outro lado da linha durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. É claro que pode, respondeu finalmente. Quando? Amanhã, depois que ele sair para essa entrevista na TV. Não posso explicar tudo agora. Não precisa explicar. Estarei esperando. Você está segura esta noite? A pergunta me pegou de surpresa. Segura. Uma palavra tão simples, tão fundamental e tão ausente da minha vida nos últimos anos. Sim, respondi, embora não tivesse certeza. Só preciso passar esta noite. Depois de desligar, comecei a planejar mentalmente. Não poderia levar muito, apenas o essencial, documentos, algumas roupas. Qualquer sinal de uma mala pronta alertaria Renato. Teria que ser rápida e discreta assim que ele saísse. O chuveiro desligou. Apaguei rapidamente o registro da ligação e voltei para o quarto, fingindo organizar algumas roupas para o dia seguinte. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado do homem que agora conhecia verdadeiramente, ouvia sua respiração tranquila enquanto o sono não vinha para mim. Cada ronco seu soava como uma provocação. Como ele podia dormir tão pacificamente enquanto vivia uma mentira tão elaborada? Às 3h42 da manhã, peguei meu celular e comecei a transferir as fotos e evidências que havia coletado para um e-mail alternativo que Renato não conhecia. Também enviei para Jordana com a mensagem: guarde isto, é meu seguro de vida. Foi a primeira vez que admiti para mim mesma o perigo real em que estava. Não era apenas meu casamento ou reputação em jogo, era minha segurança física. Durante aquelas horas insones, revivi cada momento em que havia ignorado minha intuição. Cada vez que desculpei comportamentos inexcusáveis. Cada sermão sobre perdão que usei para justificar minha permanência naquela situação. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entravam pela janela, senti uma calma estranha me envolver. A decisão estava tomada. O medo ainda estava lá, pulsando sob minha pele, mas agora era acompanhado por uma certeza cristalina. Levantei-me antes dele, como sempre fazia, e preparei o café da manhã. Os ovos mexidos exatamente como ele gostava. O café na temperatura ideal. O jornal dobrado ao lado do prato. A esposa perfeita do pastor, cumprindo seu papel uma última vez. Enquanto observava Renato comer, verificando mensagens no celular, planejei cada passo das próximas horas. Não havia volta. O evento transformador não foi apenas descobrir a verdade sobre meu marido. Foi descobrir a verdade sobre mim mesma. Eu merecia mais do que sobreviver. Merecia viver. Deixar o apartamento naquela manhã foi como fugir de uma prisão. A entrevista de Renato na TV estava marcada para as 10 horas, e ele saiu às 9h15, impecável em seu terno cinza, Bíblia em mãos, totalmente inconsciente de que seria a última vez que me veria em nossa casa. Assim que o portão do condomínio se fechou atrás de seu carro, entrei em ação. As mãos tremiam enquanto colocava documentos, algumas roupas e objetos pessoais em uma mochila. Não olhei para as fotos de casamento na parede, nem para os presentes que recebemos da congregação. Aqueles não eram símbolos de amor. Eram peças de um cenário elaborado. O táxi chegou em 10 minutos. Quando tranquei a porta, senti um misto de terror e liberdade que nunca havia experimentado. Para o bairro Cambuí, por favor. Indiquei ao motorista, evitando dar o endereço exato de Jordana. Anos de vigilância me ensinaram a ser cautelosa. A senhora está bem? Perguntou o taxista,
notando meus olhos vermelhos no retrovisor. Vou ficar, respondi, e pela primeira vez em muito tempo acreditei nisso. Jordana me esperava na porta de seu apartamento. Sem perguntas, sem julgamentos, apenas abriu os braços e me acolheu em um abraço que derrubou as últimas barreiras da minha compostura. Chorei como não chorava desde criança. Você está segura agora, sussurrou, acariciando meus cabelos como minha mãe fazia. Os primeiros 3 dias foram um borrão de ligações perdidas de Renato, mensagens que oscilavam entre súplicas amorosas e ameaças veladas. Onde você está? Estou preocupado. Seguido de, se você está tentando me envergonhar diante da igreja, vai se arrepender. No 4º dia, ele descobriu onde eu estava. Não sei como. Talvez algum membro da igreja tenha me visto, talvez tenha contratado alguém para me seguir. Ele está lá embaixo, Jordana alertou, espiando pela janela do 6º andar. Parece que trouxe alguns membros da igreja. Aproximei-me cautelosamente da janela. Lá estava ele, com 3 diáconos e algumas mulheres do ministério feminino, todos com expressões preocupadas. Uma delas segurava um buquê de flores. Reconheci Débora entre eles, parecendo desconfortável. É uma intervenção, murmurei. Eles acham que estou tendo uma crise de fé. Meu celular tocou. Era minha mãe, em pânico. Helena, o que está acontecendo? Renato veio aqui dizendo que você teve um colapso nervoso, que abandonou o lar e precisa de ajuda espiritual. A igreja inteira está orando por você. A rapidez com que ele construiu essa narrativa me deixou atônita. Em apenas 4 dias, eu havia passado de esposa do pastor a mulher mentalmente instável que precisava ser resgatada. Mãe, não é verdade. Precisava sair daquela casa. Ele não é quem todos pensam que é. Do que você está falando? Ele está devastado. Organizou até uma vigília de oração por você. Naquele momento, entendi o tamanho do desafio que tinha pela frente. Não era apenas deixar um marido abusivo. Era confrontar uma estrutura inteira que o legitimava. Uma estrutura que já estava trabalhando para desacreditar minha versão antes mesmo que eu a contasse. Quando desliguei, Jordana me ofereceu um chá. O que você vai fazer agora? Olhei novamente pela janela. O grupo havia aumentado. Alguns seguravam cartazes. Estamos orando por você, irmã Helena. E Deus restaura famílias. Não posso continuar fugindo, decidi. Preciso enfrentar isso. Você não precisa descer, Jordana alertou. Posso chamar a polícia? Não, respondi, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Se eu não enfrentar isso agora, estarei fugindo pelo resto da vida. Ele transformou minha ausência em prova da minha instabilidade. Se continuar escondida, só reforço essa narrativa. Respirei fundo, pegando meu celular e abrindo a galeria onde guardava as evidências. É hora de mostrar quem realmente precisa de ajuda nessa história. O encontro no saguão do prédio foi como uma cena surreal de teatro. De um lado, eu, sem maquiagem, olhos inchados, roupas simples. Do outro, Renato e sua comitiva de apoio. Todos impecáveis, bíblias em mãos, expressões de preocupação estudada. Helena, querida. Ele avançou com os braços estendidos, sua voz modulada naquele tom pastoral que usava em visitas hospitalares. Estamos todos tão preocupados. Dei um passo para trás, mantendo distância. Não preciso de resgate, Renato. Saí porque quis. Seus olhos endureceram por um segundo. Aquele lampejo de raiva que eu conhecia tão bem, antes de retomar a expressão de marido preocupado. Você não está bem, disse baixinho para que apenas eu ouvisse. Todos perceberam sua instabilidade nas últimas semanas. A pressão do ministério, talvez. Marina, coordenadora do Ministério de Mulheres, se aproximou com lágrimas nos olhos. Helena, sentimos sua falta. O que está acontecendo? Podemos ajudar no que for preciso. Olhei para ela, uma mulher sincera que realmente acreditava estar ajudando. Olhei para os outros.
expressões de genuína preocupação misturadas com curiosidade mal disfarçada. Apenas Débora parecia desconfortável, evitando meu olhar. Foi meu primeiro erro. Pensei que bastaria mostrar as evidências, que a verdade seria suficiente. Ele não é quem vocês pensam, falei, abrindo a galeria do celular. Tenho provas de... Vejam! Renato interrompeu, dirigindo-se ao grupo com voz embargada. É exatamente o que venho dizendo. Essas acusações, essas ideias persecutórias... Começou há algumas semanas. Tentei ajudar, mas ela recusa tratamento. Os olhares mudaram, de preocupação para pena. Não por Renato, mas por mim, a pobre esposa mentalmente perturbada. Helena, sussurrou o diácono Sérgio. Ninguém está contra você. Queremos ajudar. O estresse pode fazer coisas terríveis com nossa mente. Não estou estressada, exclamei, minha voz elevando-se involuntariamente. Ele tem casos com mulheres da igreja, está desviando dinheiro das ofertas. Tenho provas. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Percebi tarde demais como soava, exatamente como alguém no meio de um colapso nervoso. Talvez devêssemos orar, sugeriu Marina, trocando olhares preocupados com os outros. Quando tentei mostrar as mensagens no celular, Renato habilmente desviou a atenção. Ela editou conversas, criou falsos perfis. O médico disse que faz parte do quadro. Por favor, deem-nos espaço. É um momento delicado. Meu segundo erro foi perder o controle emocional. Anos de raiva contida explodiram naquele saguão. Como vocês podem ser tão cegos? Ele bate em mim, me trai, usa o dinheiro de vocês para... Chega, Helena! A voz de minha mãe me interrompeu. Não havia notado sua presença até então. Ela se aproximou, olhos vermelhos. Você precisa de ajuda, filha. Todos aqui te amam. Percebi, horrorizada, como a situação havia se invertido. Eu não era mais a vítima buscando justiça. Era a vilã causando sofrimento a um homem de Deus. O abusador havia se transformado no abusado. Vamos marcar uma consulta com o Dr. Maurício, Renato sugeriu, seu braço envolvendo minha mãe solidariamente. Ele é psiquiatra e membro da igreja, especialista em transtornos de ansiedade. Olhei para Jordana, que observava tudo com horror da porta do elevador. Ela entendeu meu olhar. Reunião encerrada, declarou, aproximando-se determinada. Helena está sob minha proteção e não vai a lugar algum contra sua vontade. E quem é você para decidir? Questionou um dos diáconos. Alguém que não está sob o feitiço do seu falso pastor, respondeu secamente. Saiam agora ou chamarei a polícia por invasão de propriedade. Enquanto o grupo se retirava relutantemente, captei o olhar final de Renato. Não de tristeza ou preocupação, mas de fria determinação. Ele havia vencido aquela batalha. Com maestria, transformou minha fuga em prova de minha loucura. De volta ao apartamento, desabei no sofá, derrotada. Eles não vão acreditar em mim, murmurei. Nunca vão acreditar. O problema não é fazê-los acreditar em você, disse Jordana, entregando-me um chá de camomila. O problema é que você ainda está jogando pelo livro de regras dele. Olhei para minha prima confusa. Aos 38 anos, Jordana era professora universitária de sociologia e tinha aquele olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas. O que quer dizer? Você tentou expor a verdade dentro do sistema que ele controla, explicou. A igreja, os membros, até sua mãe, todos estão sob a influência da realidade que Renato criou. Lá, ele é o ungido, o escolhido, a vítima. Você não pode vencer nesse campo. Suas palavras me atingiram com a força de uma revelação. Durante anos, operei dentro dos limites estabelecidos por Renato, o que era aceitável dizer, como me comportar, com quem falar. Mesmo minha tentativa de expor a verdade seguiu as regras daquele sistema. Nos dias seguintes, enfrentei novos desafios. Primeiro,
as ligações da congregação, algumas genuinamente preocupadas, outras claramente enviadas para monitorar meu estado mental. Depois, a pressão financeira. Descobri que Renato havia bloqueado nosso acesso conjunto às contas bancárias. Por fim, as mensagens nas redes sociais de membros da igreja pedindo que eu parasse de causar divisão no corpo de Cristo. O golpe mais duro veio quando recebi um e-mail formal do Conselho de Pastores da região, informando que minha situação seria tratada internamente pela liderança espiritual e pedindo que eu me abstivesse de comentários públicos que pudessem manchar o testemunho da obra. Eles estão fechando fileiras, comentei com Jordana, mostrando a mensagem. Como se eu fosse o problema a ser resolvido, não o abuso. Foi quando Jordana me apresentou a doutora Cláudia, advogada especializada em violência doméstica. Ao contrário dos membros da igreja, ela ouviu meu relato sem questionamentos, examinou as provas no meu celular e tomou notas detalhadas. O que você viveu tem nome, explicou com firmeza. Chama-se violência psicológica, patrimonial, moral e física. São crimes previstos na Lei Maria da Penha. E o que ele está fazendo agora tem outro nome: alienação parental inversa, tentando convencer todos de que você é mentalmente instável. Mas ele é pastor, respondi automaticamente, surpresa com como aquela justificativa ainda saía tão facilmente dos meus lábios. A lei não reconhece imunidade pastoral, retrucou, e o tribunal não julga com base em versículos. Naquela mesma semana, 2 acontecimentos mudaram tudo. Primeiro, recebi uma mensagem inesperada de Débora. Preciso falar com você. Longe da igreja. O segundo foi uma notificação extrajudicial enviada por Renato, acusando-me de abandono de lar e difamação. O encontro com Débora aconteceu em um café no centro da cidade. Ela chegou nervosa, olhando constantemente por sobre os ombros. Ele fez a mesma coisa comigo que está fazendo com você. Revelou em voz baixa. Quando tentei terminar, ameaçou contar para meus pais, dizer que eu o seduzi. Disse que ninguém acreditaria em mim contra o pastor. Seus olhos se encheram de lágrimas quando mostrou as próprias mensagens. Promessas de casamento após um suposto divórcio, seguidas de ameaças quando ela queria se afastar. Não sou a primeira, continuou. Houve outras antes de mim, algumas menores de idade. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque vi o que ele fez no saguão daquele prédio. Como transformou você na vilã em minutos. E percebi que poderia ser eu no futuro. Quando nos despedimos, ela entregou um pendrive. Copiei conversas dele com outros líderes, sobre dinheiro, sobre mulheres. Achei que você pudesse precisar. Naquela noite, revisando os novos documentos com Jordana e doutora Cláudia, compreendi que minha luta não era apenas por mim. Era por Débora, pelas outras mulheres, por todos que eram manipulados dentro daquele sistema. O que fazemos agora? Perguntei. Mudamos o campo de batalha, respondeu a advogada, fechando sua pasta. É hora de levar isso para onde as regras dele não funcionam. Processo criminal, medida protetiva e ação de divórcio com pedido de partilha de bens, explicou doutora Cláudia enquanto caminhávamos pelo corredor do fórum. 3 frentes simultâneas. Ele não vai esperar isso. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Com a orientação de minha advogada, documentei sistematicamente cada ameaça, cada tentativa de intimidação. O pendrive de Débora revelou-se uma mina de ouro de evidências, conversas explícitas com múltiplas mulheres, discussões sobre desvio de dinheiro e até mesmo menções às agressões contra mim. Ele acha que tenho medo dela denunciar, dizia Renato em uma mensagem ao diácono Marcos. Mas quem acreditaria? Todos a veem como desequilibrada agora. A tensão escalou quando recebi a intimação para comparecer a uma reunião disciplinar na igreja. O documento, assinado pelo presbitério, citava comportamento impróprio para uma esposa cristã e acusações infundadas contra a autoridade espiritual constituída.
Eles não têm autoridade legal, garantiu doutora Cláudia. Isso é apenas intimidação. Mesmo assim, cada nova investida abalava minha determinação. Em alguns momentos de fraqueza, questionava se valia a pena. O sistema que Renato comandava era poderoso. Não apenas a igreja local, mas uma rede de influência que se estendia por toda a cidade. O ponto mais baixo veio quando minha mãe me ligou, chorando. Por que está fazendo isso, filha? A igreja inteira está sofrendo. Renato teve que se afastar temporariamente do púlpito por causa do escândalo. As pessoas estão confusas, divididas. Mãe, interrompi, tentando manter a calma. Ele batia em mim, traía, mentia. Ninguém é perfeito, respondeu para meu choque. O casamento é para sempre. O que Deus uniu. Deus não une pessoas com violência, respondi, finalmente compreendendo o abismo entre nossas visões de mundo. A pressão aumentou quando membros da igreja começaram uma campanha de descrédito nas redes sociais. Surgiram posts sobre mulheres de Jezabel que destroem ministérios e falsas acusações contra homens de Deus. Embora nunca mencionassem meu nome diretamente, a mensagem era clara. Então, algo inesperado aconteceu. Outras mulheres começaram a surgir. Primeiro 2, depois 5, eventualmente 11. Ex-membros da igreja, algumas que haviam saído anos atrás. Todas com histórias semelhantes sobre Renato. Manipulação espiritual, assédio, relações impróprias. Amanda, uma das primeiras a me procurar, havia sido aconselhada por Renato quando tinha apenas 16 anos. Ele dizia que eu tinha chamado profético e precisava de mentoria especial, relatou, mostrando antigas mensagens salvas. Ninguém acreditou quando contei. Fui expulsa da igreja por caluniar o ungido do Senhor. A cada novo testemunho, o quebra-cabeça ficava mais completo. O que parecia ser apenas minha história pessoal revelava-se um padrão sistemático de mais de uma década. A tensão atingiu o ápice quando Renato, percebendo que perdia o controle da narrativa, decidiu contra-atacar. Em uma noite de domingo, convocou uma reunião especial na igreja, transmitida ao vivo nas redes sociais, para esclarecer a situação. Está acontecendo agora, alertou Jordana, mostrando a transmissão em seu tablet. Na tela, Renato aparecia visivelmente abatido, olheiras profundas, voz embargada. Ao seu lado, líderes de outras igrejas da região ofereciam apoio com mãos em seus ombros. Irmãos e irmãs, começou, olhando diretamente para a câmera com olhos marejados. Venho hoje em humildade confessar que falhei com vocês. Meu coração disparou. Seria possível que ele estivesse finalmente assumindo? Falhei em perceber a profundidade dos problemas psicológicos da minha esposa. Falhei em buscar ajuda profissional a tempo. Falhei em proteger nossa igreja deste ataque espiritual. A câmera se afastou, revelando uma mesa com documentos. Tenho aqui laudos psicológicos, testemunhos de pessoas próximas e evidências de uma conspiração organizada contra nossa comunidade, contra nosso trabalho para Deus. Ele ergueu um papel. Este é um pedido formal à justiça para uma avaliação psiquiátrica compulsória. É o último recurso de um marido desesperado para salvar sua esposa. Desliguei o vídeo, mãos tremendo. O jogo havia mudado novamente. Não era mais minha palavra contra a dele. Era minha sanidade que estava em julgamento público. É assim que termina? Perguntei a Jordana e Cláudia, que assistiam comigo. Ele vence no final? Doutora Cláudia fechou o tablet com um gesto firme. Não, respondeu pegando o telefone. É assim que começa o contra-ataque. Não atenda, aconselhou Jordana, enquanto meu celular tocava pela 6ª vez consecutiva. É exatamente o que eles querem, te desestabilizar. No dia seguinte à transmissão ao vivo de Renato, meu telefone não parou. Membros da igreja, familiares, até mesmo antigos amigos da faculdade que haviam visto o vídeo compartilhado milhares de vezes nas redes sociais.
Doutora Cláudia chegou ao apartamento de Jordana por volta das 9 da manhã, acompanhada por doutora Marta, psicóloga forense especializada em casos de violência doméstica. O que ele fez ontem é textualmente assédio processual e violência psicológica, explicou Cláudia, colocando sua pasta sobre a mesa da cozinha. Temos jurisprudência para usar isso contra ele. Mas como combatemos a narrativa pública? Questionei. Ele tem um púlpito, uma congregação, redes sociais com milhares de seguidores. Eu tenho o quê? A verdade, respondeu doutora Marta simplesmente. E mais aliados do que você imagina. Durante as horas seguintes, elaboramos um plano. Não mais reagir às provocações de Renato, mas estabelecer nossa própria estratégia. As 11 mulheres que haviam se manifestado concordaram em formalizar depoimentos. Débora, embora assustada, decidiu testemunhar oficialmente. Há um padrão claro de comportamento predatório, apontou doutora Marta, analisando os relatos. Ele seleciona mulheres vulneráveis, usa sua autoridade espiritual para manipular, depois as desacredita quando ameaçam expô-lo. O mais surpreendente foi a ligação que recebi de Marcos, o diácono financeiro. Após ver a repercussão do caso, estava preocupado em ser implicado nos desvios. Posso fornecer todos os comprovantes, ofereceu nervosamente. Transferências, notas fiscais falsas, tudo, mas preciso de garantia de imunidade. Doutora Cláudia sorriu pela primeira vez em dias. Agora temos munição para todas as frentes. No terceiro dia após a transmissão, recebi uma intimação oficial, não do tribunal, mas do Conselho Nacional de Pastores Evangélicos, uma entidade que eu nem sabia que existia. Solicitavam minha presença para uma audiência conciliatória na sede regional. É uma armadilha, advertiu Jordana. Não, corrigi, estudando o documento. É uma oportunidade. Enquanto isso, Renato intensificava sua campanha pública. Uma nova transmissão ao vivo mostrava-o orando fervorosamente por minha libertação espiritual, flanqueado por outros pastores. Entrevistas em rádios evangélicas, onde se apresentava como vítima de uma conspiração para destruir seu ministério. Até mesmo um grupo de oração foi formado especificamente para restaurar nossa família. Na manhã da audiência com o Conselho de Pastores, vesti-me cuidadosamente. Não como a esposa submissa que Renato havia moldado, nem como a vítima fragilizada que esperavam encontrar. Um terno azul marinho simples, cabelo preso em um coque discreto, maquiagem mínima. Profissional. Firme, presente. Lembre-se, instruiu doutora Cláudia enquanto nos dirigíamos ao local. Você não está lá para se defender. Eles não têm autoridade legal sobre você. Estamos indo porque escolhemos ir, no nosso tempo, nos nossos termos. O local era uma igreja tradicional no centro da cidade. No estacionamento, reconheci os carros de vários líderes influentes da região. Alguns eu conhecia pessoalmente dos eventos ministeriais que organizei ao lado de Renato. Eles estão todos aqui, murmurei, sentindo o estômago apertar. A nata da liderança evangélica da cidade. Doutora Marta apertou minha mão suavemente. Respire. Você não está sozinha desta vez. Antes de sairmos do carro, meu celular vibrou com uma mensagem de Débora. Estamos todas aqui, nas últimas fileiras. Você não vai nos ver imediatamente, mas estamos presentes. Olhei pela janela para o imponente templo com suas colunas brancas e cruz iluminada. Por anos, espaços como aquele me intimidaram. Representavam autoridade inquestionável e hierarquia divina. Hoje, porém, via claramente o que eram. Apenas prédios, e dentro deles, apenas homens. Vamos, disse, abrindo a porta. Está na hora de redefinir o que significa testemunhar. O salão tinha a atmosfera solene de um tribunal. Cadeiras organizadas em semicírculo, mesa central elevada onde 7 pastores seniores aguardavam. Nas laterais, aproximadamente 50 pessoas, majoritariamente homens, em ternos escuros.
Renato estava sentado à direita da mesa principal, cabeça baixa, em aparente oração. Nossa entrada causou um silêncio imediato. Eu, flanqueada por doutora Cláudia e doutora Marta, caminhei até as cadeiras designadas. Nos bancos traseiros, identifiquei figuras femininas discretas, as mulheres que haviam compartilhado suas histórias comigo. Uma força silenciosa, observando tudo. Pastor Gideão, presidente do conselho e amigo próximo de Renato, abriu a sessão com uma oração pedindo discernimento e sabedoria divina para resolver conflitos familiares. Quando terminou, olhou diretamente para mim. Irmã Helena, estamos reunidos hoje para buscar a paz e reconciliação que Deus deseja. O apóstolo Paulo nos ensina em Coríntios que os assuntos entre cristãos devem ser resolvidos dentro da igreja, não em tribunais seculares. Doutora Cláudia fez menção de intervir, mas toquei seu braço suavemente. Este momento precisava ser meu. Pastor Gideão, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer o propósito desta reunião. Estou aqui por escolha própria, não por obrigação. Este conselho não possui jurisdição legal sobre meu casamento, minhas decisões ou meu corpo. Um murmúrio percorreu o salão. Renato ergueu o olhar, surpreso com meu tom. Certamente, continuou Gideão desconcertado, mas como membros do corpo de Cristo? Como membro do corpo de Cristo, interrompi. Acredito que a verdade deve ser nosso fundamento. Permita-me apresentar minha verdade sem interrupções, como Cristo permitiu que a mulher samaritana apresentasse a dela. O silêncio que seguiu foi denso, pesado. Por um momento, pensei que seria expulsa. Então Gideão assentiu relutantemente. Procedi, concedeu. Respirei fundo e comecei a falar. Não como a esposa do pastor, não como vítima, mas como Helena, a mulher que finalmente encontrava sua voz. Descrevi os 7 anos de abuso psicológico, os episódios de violência física, as manipulações usando a Bíblia, as traições, os desvios financeiros. Mantive a voz calma, mesmo quando detalhava as noites que passei trancada no banheiro, temendo pela própria vida. Tenho evidências de tudo que afirmo, declarei, abrindo a pasta que doutora Cláudia me entregou. Laudos médicos dos ferimentos, prints de conversas, comprovantes de transferências, depoimentos formalizados. Os pastores trocaram olhares inquietos. Renato permanecia imóvel, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia para manter as mãos juntas. E não estou sozinha, continuei. Há outras mulheres que foram manipuladas, assediadas, silenciadas. Algumas estão neste salão agora. Como em uma coreografia não ensaiada, 11 mulheres se levantaram simultaneamente nas últimas fileiras. De diferentes idades, diferentes períodos do ministério de Renato, unidas por experiências dolorosamente semelhantes. Pastor Gideão empalideceu. Outros conselheiros sussurravam entre si, visivelmente perturbados. Isto é um complô! Renato finalmente explodiu, levantando-se. Essas mulheres foram influenciadas, manipuladas. Helena está mentalmente instável. Os laudos... Os laudos forjados? Interrompi, tirando outro documento da pasta. Tenho a confirmação do Dr. Tavares de que nunca me examinou, embora sua assinatura apareça no documento que você divulgou. O rosto de Renato transformou-se. A máscara do pastor compassivo dissolveu-se completamente, revelando o homem que apenas eu conhecia. Os olhos duros, a mandíbula tensa, a raiva mal contida. Você não entende o que está fazendo, disse entre dentes. Está destruindo não apenas a mim, mas todo um ministério, milhares de fiéis. Um ministério construído sobre mentiras não honra a Deus, respondi, sentindo uma força que não vinha de mim, mas de todas as noites em que orei por libertação. A verdade pode ser dolorosa, mas é o único caminho para a verdadeira cura.
Nesse momento, Débora levantou-se e caminhou até a frente. Jovem, trêmula, mas determinada. Meu nome é Débora, anunciou, voz embargada. Eu era secretária na Comunidade Celeste, e esta é minha história. O caos que se seguiu foi inevitável. Quando Débora terminou seu relato, outras mulheres vieram à frente, uma após outra. Amanda, que tinha apenas 16 anos quando foi manipulada. Jéssica, cujo marido foi afastado da igreja quando questionou a conduta de Renato. Rita, Maria, Solange, cada uma com sua própria versão do mesmo pesadelo. Os pastores do conselho, completamente despreparados para esta virada de eventos, tentaram várias vezes encerrar a reunião. Pastor Gideão bateu o martelo repetidamente, clamando por ordem na casa do Senhor. Mas a verdade, uma vez liberada, mostrou-se impossível de conter. Alguns líderes abandonaram o salão rapidamente, claramente desconfortáveis com as revelações. Outros permaneceram, atônitos, incapazes de reconciliar o homem que conheciam com os relatos que ouviam. Renato alternava entre ataques de fúria e tentativas desesperadas de desacreditar as testemunhas. Essas mulheres foram rejeitadas, estão amarguradas, gritou em determinado momento, apontando acusadoramente. Isto é um plano do inimigo para destruir a obra de Deus. Mas seu discurso, antes tão persuasivo, agora soava vazio. As evidências eram concretas demais, as histórias consistentes demais, as testemunhas numerosas demais. O momento mais surpreendente veio quando o pastor Josias, um dos mais respeitados do conselho e mentor de longa data de Renato, levantou-se lentamente. Com 73 anos, sua palavra carregava o peso da experiência e tradição. Em 50 anos de ministério, falou com voz trêmula. Nunca presenciei algo assim. Se metade do que foi dito hoje for verdade, e creio que é, não estamos diante de um problema matrimonial, mas de um grave desvio moral e possivelmente criminal. Virou-se para Renato, que parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Filho, você precisa se afastar imediatamente de todas as funções pastorais e buscar restauração genuína. Não apenas por você, mas por todas estas vidas afetadas. A sessão foi finalmente encerrada após 4 horas extenuantes. No estacionamento, repórteres aguardavam. Alguém de dentro havia vazado informações sobre a reunião. Flashes dispararam quando saímos. Microfones foram estendidos em nossa direção. Não faremos declarações agora, informou doutora Cláudia firmemente, guiando-me para o carro. Num impulso, virei-me para olhar para trás. Renato estava parado nos degraus da igreja, cercado por alguns fiéis remanescentes que tentavam protegê-lo dos fotógrafos. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas o vazio de quem finalmente vê sua própria verdade exposta. No carro, o silêncio perdurou por vários minutos. As mulheres que haviam testemunhado seguiram em seus próprios veículos, com a promessa de nos reunirmos depois. Débora viajou conosco, ainda trêmula pela coragem que demonstrou. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Do ponto de vista legal, muito, respondeu doutora Cláudia. Os processos seguirão seu curso. Com tantos depoimentos corroborando o seu, as chances de sucesso aumentaram exponencialmente. Quanto à igreja... A igreja nunca será a mesma, completou Débora suavemente. Nem deveria ser. Na manhã seguinte, acordei com meu celular inundado de notificações. O caso havia explodido nas redes sociais e na imprensa local. A hashtag #NomEuAcredito. Nelas estava nos Trending Topics. Reportagens questionavam o poder não fiscalizado de líderes religiosos. Outras igrejas da cidade emitiam notas se distanciando de Renato. Uma mensagem em particular chamou minha atenção, de minha mãe. Filha, vi a reportagem. Precisamos conversar. Te amo. Sentada na varanda do apartamento de Jordana, observando o nascer do sol sobre Campinas,
percebi que aquele não era o final da história, apenas o início de um novo capítulo. A verdade havia sido exposta, mas a cura, a minha, a das outras mulheres, até mesmo a da congregação, seria um processo longo. "Você está bem?" perguntou Jordana, trazendo 2 xícaras de café. "Não ainda", respondi honestamente, "mas vou ficar." O celular tocou novamente. Doutora Marta confirmando nossa sessão de terapia daquela tarde. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em anos, era realmente um caminho para frente, não mais em círculos. 2 anos se passaram desde aquela reunião no Conselho de Pastores. Estou sentada na varanda de uma pequena pousada em Ubatuba, observando o vai e vem das ondas. O mar sempre teve esse efeito em mim. Traz clareza, perspectiva. Lembro de como meu pai, antes de falecer, dizia que o mar nos ensina que algumas coisas precisam partir para que outras possam chegar à praia. Muitas coisas partiram e muitas chegaram nestes últimos anos. O processo judicial contra Renato terminou há 6 meses com sua condenação por violência doméstica, assédio e desvio de recursos. A sentença de 4 anos em regime semiaberto foi considerada branda por alguns, excessiva por outros. Para mim, o mais importante não foi a punição, mas o reconhecimento oficial da verdade. A comunidade celeste restauradora nunca se recuperou totalmente. A congregação diminuiu para menos de 200 membros, agora liderados por um conselho de 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, que trabalham para reconstruir a confiança perdida. O novo templo nunca foi erguido. Em vez disso, o terreno foi vendido para pagar dívidas e restituições. Algumas das mulheres que testemunharam comigo formaram um grupo de apoio para sobreviventes de abuso em contextos religiosos. Nos encontramos mensalmente, não para reviver traumas, mas para celebrar cada pequena vitória no caminho da cura. Débora está na faculdade de psicologia agora, determinada a usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Minha mãe e eu reconstruímos nossa relação gradualmente. Foi difícil para ela aceitar que havia apoiado inadvertidamente meu abusador, que os versículos que ela me ensinou sobre submissão haviam sido distorcidos para me manter em cativeiro. "Eu te ensinei sobre um Deus de amor", disse ela chorando, numa tarde de reconciliação, "não sobre um Deus que machuca." O mais surpreendente foi descobrir quantas pessoas silenciosamente duvidavam de Renato há anos, mas nunca tiveram coragem de questionar. Após a exposição pública, recebi dezenas de mensagens. "Sempre senti que algo estava errado. Notei como você mudou depois do casamento. Suspeitei, mas não sabia como ajudar." É fascinante como podemos sentir a verdade, mesmo quando não temos provas concretas. Minha relação com a fé foi o aspecto mais complexo de reconstruir. Por meses, não conseguia entrar em nenhuma igreja sem ter ataques de pânico. Versículos que antes me traziam conforto, agora provocavam memórias dolorosas de como foram usados como armas contra mim. Foi uma terapeuta budista, paradoxalmente, quem me ajudou a redescobrir minha espiritualidade cristã. "O abuso não veio de Deus", explicou gentilmente. "Veio de um homem usando o nome de Deus. Você pode rejeitar o abusador sem rejeitar sua fé." Gradualmente, comecei a separar o Deus que Renato pregava do Deus que sinto em meu coração. Recuperei minha prática de oração, mas agora é uma conversa honesta, não rituais performáticos. Frequento uma pequena comunidade ecumênica onde não tenho o título de esposa de ninguém. Sou apenas Helena, com todas as minhas perguntas, dúvidas e esperanças. Voltei a ensinar também. Não mais as lições sobre esposa exemplar que repetia mecanicamente nos círculos femininos da igreja, mas literatura para adolescentes numa escola pública. Alunos que questionam, desafiam, pensam criticamente. Exatamente o que eu deveria ter feito anos atrás. As cicatrizes físicas desapareceram completamente.
As emocionais estão curando, embora algumas noites ainda acorde sobressaltada, momentaneamente confusa sobre onde estou. O mais importante é que recuperei minha voz. Não apenas para falar, mas para cantar, rir, discordar, questionar. Quando olho para trás, para aquela mulher sentada na primeira fileira da igreja, sorrindo automaticamente enquanto o marido pregava sobre virtudes que não praticava, sinto uma mistura de compaixão e orgulho. Compaixão pela dor que ela suportou, orgulho pela força que descobriu que tinha. Na minha infância, minha avó Josefa contava uma história sobre uma porcelana japonesa chamada kintsugi. Quando um vaso precioso quebrava, os artesãos não escondiam as rachaduras. Preenchiam-nas com ouro, tornando o objeto ainda mais valioso. As cicatrizes contam nossa história, dizia ela. Não devem ser escondidas, mas honradas. Durante muito tempo, acreditei que minha experiência com Renato havia me quebrado irreparavelmente. Que as rachaduras em mim eram sinais de fraqueza que precisavam ser escondidas. Hoje entendo que são justamente essas linhas douradas que me tornaram quem sou. O abuso tem essa capacidade perversa de nos fazer duvidar de nossa própria percepção. Cresci ouvindo que mulheres são emocionais demais, facilmente enganadas, naturalmente tendentes à histeria. Quando sentia que algo estava errado no comportamento de Renato, essas vozes internas me faziam questionar meu próprio julgamento. Se você está me ouvindo agora e vive uma situação semelhante, quero que saiba, sua intuição está tentando protegê-la. Aquela sensação incômoda no estômago quando algo não parece certo é sua sabedoria interior, não sua fraqueza. Aquele pensamento que você rapidamente descarta por parecer absurdo demais? Talvez seja a verdade tentando emergir. O isolamento é a estratégia favorita do abusador. Ele trabalha metodicamente para cortar suas conexões, uma a uma, até que sua perspectiva seja a única que você ouve. Renato fez isso com maestria. Afastou-me de amigos mundanos, de familiares sem comprometimento espiritual, até de outras mulheres da igreja que poderiam oferecer uma visão diferente da realidade. Por isso, mantenha sempre uma linha de comunicação com alguém fora do seu círculo imediato. Alguém que não esteja sob a mesma influência que você. Minha prima Jordana foi esse farol para mim, a pessoa que via claramente o que eu, de dentro da situação, não conseguia enxergar. Descobri também que a verdadeira fé não teme questionamentos. Qualquer sistema religioso que exige obediência cega, que pune dúvidas, que estabelece hierarquias inquestionáveis, não está buscando nutrir espiritualidade, está buscando controle. O Deus que encontrei depois de toda essa jornada é grande o suficiente para minhas perguntas mais difíceis, minhas raivas mais intensas, minhas dúvidas mais profundas. Há 2 meses, recebi uma carta anônima. Pela caligrafia, tenho quase certeza que veio de uma das esposas dos diáconos que apoiavam Renato. Como conseguiu ter coragem? Perguntava simplesmente. A verdade? Não tive coragem de uma vez. Tive pequenos momentos de coragem que foram se acumulando até que ficar em silêncio se tornou mais doloroso que falar. Foi a coragem de tirar uma foto de uma mensagem comprometedora. Depois, a coragem de ligar para minha prima. Mais tarde, a coragem de cruzar a porta com uma pequena mochila. E, finalmente, a coragem de enfrentar não apenas Renato, mas todo um sistema que o protegia. O que aprendi é que a libertação raramente acontece em um único momento dramático. É uma série de pequenas decisões, aparentemente insignificantes, que juntas formam um novo caminho. Olho para o horizonte deste mar e sinto algo que havia esquecido. Possibilidade. Não sei exatamente o que o futuro reserva. Talvez um novo amor, talvez não. Talvez escreverei o livro que sempre sonhei. Talvez seguirei apenas ensinando meus alunos a pensarem criticamente. O que importa é que essas decisões agora são realmente minhas.
Quando alguém me pergunta se me arrependo dos 7 anos com Renato, respondo honestamente: sim e não. Lamento a dor, as oportunidades perdidas, os sonhos adiados. Mas não lamento a mulher que emergia através dessa experiência, mais forte, mais sábia, mais compassiva. Como dizia minha avó sobre o kintsugi, às vezes precisamos quebrar para sermos refeitos em algo ainda mais belo, com nossas cicatrizes transformadas em ouro.